Paz do Senhor, uma boa tarde para todos os irmãos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a oração, né? O poder que tem a oração. Que a igreja, ela é movida pela oração. Primeiro, em Mateus 6, o próprio Jesus ensinou a primeira oração, que é o Pai Nosso, né? Que está em Mateus 6. Começa no versículo 6, que fala assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando tua porta, ora teu Deus que está em oculto. Teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Aí fala que não é para a gente usar palavras repetidas, e orando não useis de vãs repetição, como as pessoas do mundo pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, aqui, a partir do versículo 9, Jesus vai nos ensinar a primeira oração, que é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, ele é a oração que qualquer tipo de religião, de igreja, ora o Pai Nosso. Aí eu não vou estar orando, não. Vou estar indo lá para Mateus 7, a partir do versículo 7 até o 11 também vai falar. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará bens aos que lhes pedirem. Depois vai lá para mais para frente, Marcos 11, 22 também vai falar sobre oração, versículo 22 e 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo, em nome de Jesus, o recebereis e terás. Tudo que a gente pedir, né? Orando, tendo fé, a gente terá. Depois vai lá para Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-á. Também Jeremias 33, 3 fala: Clama a mim, e eu te responderei, te mostrarei coisas ocultas, grandes coisas que você nem imagina. Então, por esses versículos que eu citei aqui, já dá para a gente ver a força da oração. Também quando Paulo e Silas estavam na prisão, né?
Ele estava machucado, né? Tinha apanhado. O que que eles fizeram? Um foi orar e o outro foi louvar. E o que que aconteceu? Tudo se abriu, né? As correntes se quebraram, abriu as portas, eles foram livres. Também Deus tinha um propósito, que estava ali naquela prisão para salvar uma alma lá dentro, que era o carcereiro, né? Isso também é o poder da oração. Na igreja primitiva também, né? Lá de muitos anos atrás, Deus operou maravilhas e milagres através da oração das pessoas. Porque a oração é uma força, né? Que em união e não desistindo, Deus ouve a oração. E a oração tem um poder muito grande. Devemos conversar com Deus, falar o que precisamos. O Pai tem boa vontade de atender nossas orações. Ir ao monte em um lugar isolado, que como falou em Mateus 6, entrar para o quarto, né? Um lugar isolado, que você está sozinho, no horário que você sabe que ninguém vai te chamar, que não vai te interromper. E estar sempre em comunhão com Deus, ligado a Deus. Deus ajuda a vencer as dificuldades. E devemos orar por nossos inimigos. Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem coisa que nos magoa e a gente não pode guardar a mágoa daquela pessoa. A gente tem de perdoar e orar ainda para ela. Mas a palavra do Senhor pede para orar para os nossos inimigos. E orar com fé. Orar com fé é o quê? É orar esperando que aquilo que a gente está pedindo para Deus, com certeza, Ele vai nos entregar nas nossas mãos, né? A gente não está vendo, mas a gente precisa confiar e esperar com certeza, né? No Senhor. Nós cremos que um dia vamos morar no céu. Devemos agir com fé. Jesus, com sua morte pelos nossos pecados, o, o véu foi rasgado, que antes, né, tinha os líderes, que era eles que falava com Deus. O povo não tinha esse livre acesso de estar falando com Deus, igual Moisés, Josué, mas depois, com a morte de Jesus, isso caiu por terra, né? E agora, qualquer pessoa, né, pode falar diretamente com Deus. Muitas vezes eu entro no meu quarto e fecho a porta e falo: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Aí tudo que está acontecendo comigo é para Jesus que eu falo. Que a gente não deve ficar falando o que acontece na nossa vida para as outras pessoas, porque a maioria das vezes vira fofoca. E também em Salmos 18, no versículo 3 até o 6, vai falar também da oração. Em versículo 3: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercam, e correntes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e laço de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz,
aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aqui continua falando, né? Sobre a oração. Se a igreja unir em oração, pela própria igreja, pelos irmãos da igreja, né? Por exemplo, em uma campanha de oração por determinado coisa que necessita, até mesmo pela nossa cidade, pelo Brasil, tudo pode mudar, desde que estiver sendo feita a oração com fé, né? Que Deus com certeza vai estar ouvindo. E o milagre é Deus que faz. Também a gente tem esperança que vai acontecer, que o milagre vai acontecer. Quando estamos passando por dificuldade, por alguma provação, Deus prova o tamanho da nossa fé. Nem sempre Deus liberta. Às vezes a gente está pedindo a Deus por alguma coisa, né? Não é sempre que ele vai atender a gente, não. Às vezes a gente está pedindo a Deus pela saúde de uma pessoa. Mas o propósito de Deus na vida daquela pessoa, às vezes não é curar ela, é salvar a alma dela. Nem sempre ele vai libertar, mesmo aqueles que têm amor e ora com muita fé e amor, quando é para glória de Deus. Né? Às vezes a gente ora para uma pessoa, nossa, que tá misericórdia, Jesus na vida dela. Mas Deus não opera aquele milagre que a gente está pedindo, porque Ele quer salvar a vida, a alma daquela pessoa. Também quando Pedro estava preso por 3 correntes, mesmo assim ele orou e entregou tudo nas mãos de Deus. Então, vamos aprender a orar, né? Por tudo que a gente necessita, pelas pessoas, até mesmo pelo nosso inimigo, e colocar na mão de Deus o que a gente não puder resolver. Que a força, ela vai vir de Deus, é do Senhor. E procurar sempre agradar a Deus e ter fé, né? Precisa ter fé. Essa é a palavrinha-chave. E esperar a hora de Deus curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, também entregar a cada um a bênção que Ele tem para cada um. Devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, os mesmos milagres que Deus operou no passado, Ele também opera agora. Devemos dobrar os nossos joelhos e orar. E, em vez de reclamar, agradecer a Deus por tudo. As coisas não estão muito bem, agradece a Deus, fala, Deus, me ajuda, está acontecendo isso e isso. Só o Senhor para me ajudar, me ajuda. Né? Vamos clamar a Ele por tudo e ter a certeza de que Deus está conosco. Depois eu vou estar lendo também agora, para estar terminando, lá no finalzinho da Bíblia, que está em Hebreus, capítulo 11 e versículo 6, que está confirmando o que eu falei agora. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é protetor dos que o buscam, né? Jesus, ele não está
com o ouvido dele agravado e nem com a mão encolhido, para não ouvir nem atender nossa oração. Ao contrário, ele está sempre nos ouvindo para atender nossas orações, desde que o que a gente está pedindo para Deus seja o que Ele quer para a vida da gente. Porque dependendo do que a gente pedir para Deus, às vezes está pedindo só coisas materiais, às vezes Ele não quer aquilo para a pessoa. Então, vai ser de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Eu sempre peço a Deus para me dar o discernimento, para Ele ajudar que eu cresça espiritualmente, para Ele me ajudar em todo momento da vida. E todo dia de manhã e à noite eu peço a Deus por minha família. De manhã eu peço para Deus proteger todo mundo, para dar saúde, né? Para o Espírito Santo ser o motorista da moto, do carro, que cada um tá. E à noite eu agradeço. Falo, obrigada, Senhor, porque o Senhor guardou cada um de nós. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que se não fosse pelo Senhor, às vezes nem tinha acordado hoje, né? Que tanta gente que tá morrendo agora com essa doença aí. Aí é quase o ano inteiro, né? Esse vírus. Muita gente morreu, mas a gente está sendo agraciado porque Deus está preservando a nossa vida e a vida de nossos familiares também. É essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje e eu deixo ela para cada um meditar. Tenha uma boa tarde.